especial para que você possa lembrar da gente sempre. É, que a gente não alguém Pra lembrar da gente para o resto da vida. Nem é um pouco tóxico. Tô com medo do que vai ter nesse saco aí. Ah, benção. Tem um dente de cada um de vocês. É quase isso. Essa conversa eu não não. participo. Então, tome, pra você olhar. Vai, tem que gravar ela abrindo no nome. É. Minha gente, o que tem aqui Vai dentro? já, vai de apreensão. Abra, tudo bonitinho. Vai dar certo. Ó, você tem que apreciar a embalagem, tá bom? Você tem que apreciar a embalagem. É, também. ó, Fiz tem com todo- muito carinho, com muita dedicação. Ó, tem toda uma entendeu? questão. Tem que coisar tudo. É que foi um improviso aí. Eu achando que vai ser... Tô com medo. Não é um sapo, senhora. Acho logo isso. Não é pra ter medo, Não é uma não. xícara. É a primeira vez que a É gente uma tá bolsa. Tcharam! Rapaz, que mistura aí. Eu fiquei sem pescoço. Todo mundo tem pescoço. Meu Deus, a nossa cabeça tá flutuando. O José. O Josézinho, meu Deus.